A água veio por baixo dos pés primeiro, um puxão frio que roubou o chão e transformou o leito do rio num redemoinho. Kiona tentou agarrar-se ao milharal que crescia rente à margem, mas a força do curso lhe arrancou o punho e a terra escorregou. Um som úmido, um grito que foi mais surpresa do que palavra, e ela já não sabia se lutava para subir ou deixava que a corrente a levasse. Pedras passaram por baixo do seu corpo como se fossem dentes, e o mundo se reduziu ao sopro gelado do rio e ao brilho turquesa do colar que batia contra o seu peito. Se você gostou do começo desta história, fique até o fim, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se essa narrativa tocar você, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que mais mexeu no seu coração. Lucas Morgan viu o movimento na margem pelo canto do olho quando, da varanda da cabana, estava alimentando o fogão com gravetos. Não era costume ver alguém tão próximo do velho recanto de juncos. A fazenda que restou do seu nome ficava onde a planície findava e o rio começava a ser selvagem. Ele largou a pá e sentiu a roupa molhar quando correu pelas pedras, os pés enroscando em raízes que o chão reclamava como lembranças. Não pensou, apenas correu. Pensar para Lucas era permitir as lembranças de Sara desfilarem, e naquele dia o que veio primeiro foi o instinto, uma memória animal do próprio corpo que sabia nadar, puxar, arrastar. À margem estava um caos de juncos dobrados. Kiona emergiu soterrada de água e lama, os cabelos grudados no rosto, os olhos grandes demais e perdidos. Lucas alcançou-a como se puxasse um tronco. O corpo dela veio junto, leve e resistente. Então, num movimento que quase parecia de reflexo do coração, ele lhe envolveu os ombros, sentiu o calor do sangue que voltava a correr nas mãos dela e puxou. A água bateu no quadril dele, o mundo virou um tremor e por um instante ambos foram apenas dois corpos fechados contra o frio. Quando a cabeça de Kiona saiu da água pela segunda vez, ela tossiu e teve a sensação de que o mundo era barranco e ar. Olhos estranhos pairaram sobre ela, os de Lucas, firmes e cautelosos. Ele a conduziu para a areia encharcada, sentou-a de costas para uma rocha e enrolou no pescoço dela um chale seco que tinha ali. Olhou o colar turquesa ainda piscando entre as roupas encharcadas. Era pequeno, de contas trabalhadas, algo que alguém fizera com pressa e amor. O cordão se enrolava no fio da garganta dela como se fosse um último laço de mãe. Kiona sentiu as mãos de Lucas como aquilo que podia chamar de apoio sem medo. Não conhecia o homem, mas a voz dele, baixa e metódica, acalmou mais que o calor do chale. Ele falou sem pressa, dizendo para ela respirar, contando as batidas do próprio coração, como se elas pudessem se prender às dela. Era um gesto simples, a prática calma de alguém que sabia quando cuidar era um ato de vigilância incansável. Pouco depois, na cabana, uma estrutura de tábuas remendadas pelo tempo, com o cheiro de fumaça e barro cozido no ar, Kiona deitou-se sobre um leito que Lucas improvisou com pele de veado e lã velha. As chamas do fogo tremulavam na lareira, lançando um calor que parecia costurar de novo a pele dela. Lucas colocou em cima uma tigela de água morna com ervas que a avó lhe ensinara a guardar para febres e calafrios. A voz dele vinha como um fio constante, contando o que chamava, onde estava a terra, onde o sol cairia no vale, e que ninguém mais encontraria abrigo naquela margem como ele havia feito. Falava sem perguntar, e Kiona o ouviu como se a sua própria respiração dera passe para algo menos afiado. Quando a noite ficou profunda, as palavras foram rareando. Lucas sentou-se ao lado dela e, em silêncio, observou o colar. Havia naquele objeto um peso que parecia embalar lembranças de outro mundo. A mulher que a criara, os passos apressados entre tendas, a voz rouca da avó chamando-a pelo nome quando era pequena. Kiona mexeu-se e a mão dela encontrou o colar. Os dedos trêmulos desenhavam o relevo das contas. Por trás dos olhos havia uma história inteira que ela não contava. Não porque não quisesse, mas porque a memória vinha com um gosto amargo de rejeição. A tribo, ansiosa por superstição, a havia empurrado para a margem, dizendo que a menina carregava algo que trazia azar.
Lucas escutou o que não lhe foi dito. Havia nele uma atenção que escutava mais os silêncios do que as palavras. Aquele tipo de atenção que se aprende em longas noites ao lado de um celeiro vazio e mãos que remendavam o mundo. Ele sabia o que era perder algo e querer esconder a ferida sob o casaco grosso do dia a dia. Lembrou-se de Sara, lembranças pequenas, o jeito que ela guardava cartas no fundo do armário, o riso que aparecia quando a chuva vinha. Quando ela se fora, a fazenda murchou como folha de outono. Desde então, Lucas vivera contido, sem buscar companhia, guardando-se como quem divide o coração com o trabalho. Kiona, ao despertar de um sono pesado, viu as mãos dele a mexer num saco de sementes. Havia um jardim nascendo naquele terreno difícil, canteiros alinhados, folhas pequenas que tentavam abrir como se desafiassem a dureza das pedras. Lucas mostrou-lhe onde plantar feijão, onde o rabanete pegaria, ensinou que a terra responde à paciência mais do que ao pranto. Ela ouviu com uma fome que não era apenas para a comida. Houve momentos em que trabalhou com as mãos enterradas na terra, e o frio da lama parecia limpar o que tinha dentro e não sabia como purgar de outra forma. Nos dias que se seguiram, a cabana ganhou uma rotina que curou mais do que as roupas molhadas. Pequenos rituais de cuidado. Lucas trouxe pão feito com farinha que ainda sobrara na despensa. Kiona aprendeu a esticar pele e costurar. Ele mostrou-lhe a melhor forma de enxugar ervas. Ela, em troca, trouxe histórias de noite sobre o brilho das estrelas que a avó contava para acalmar as tempestades. Conversavam pouco sobre o passado, mas muito sobre o futuro de coisas pequenas, uma cerca a ser consertada, um canteiro a ser protegido dos cervos, uma rede a ser costurada entre as árvores. A troca era um modo de a confiança crescer onde antes havia só medo. No terceiro fim de semana desde o resgate, Lucas localizou o ancião de umas terras próximas, que sabia de remédios para dores de garganta. A avó de Kiona, disseram-lhe, era uma mulher que cuidava de tradições antigas. A notícia de que Kiona estava viva e abrigada não passou despercebida. O que se espalhou, entretanto, foi em fios tênues que uniam um povo à margem. A tribo Axé, que vivia mais adiante das colinas, tinha seus próprios medos e rituais. Havia entre eles histórias que se repetiam, infância marcada, amuletos, maldições que não eram mais do que medos cridos. Kiona sabia que, se um dia voltasse, teria de enfrentar olhares que havia deixado balançando entre pena e desconfiança. A avó veio em silêncio, primeiro uma figura encurvada entre as árvores, depois a voz que a cabana ouviu como maré que retorna. Era uma mulher pequena, com mãos manchadas de ervas e olhos que carregavam a urgência de quem vivera muitas estações. Quando a avó entrou, Kiona desatou a chorar, não apenas por medo, mas por alívio de ver uma existência que não se dissolvera na planície. A avó apoiou-a como se a verdade fosse um peso que podia ser dividido. Falou de ritos que perderam sentido, de medos que cresceram com histórias mal contadas e de como o conselho havia falhado em proteger os seus mais frágeis. Houve uma conversa longa entre a avó e Lucas ao acenderem o fogo, enquanto Kiona dormia com o colar ao pescoço. A mulher explicou que a tribo estava dividida. Uns queriam recolher Kiona e trazê-la de novo ao acampamento. Outros temiam que sua presença reabrisse feridas que a pequena comunidade não sabia curar. A avó pediu não uma permissão, mas um ato colaborativo, que Lucas mantivesse o abrigo até que se encontrasse um caminho digno. Ele concordou com um cuidado que não exigia palavras heróicas, apenas um compromisso diário de cultivar o jardim e proteger a menina das tempestades internas e externas. Os dias tornaram-se estações pequenas. Kiona trabalhava na horta, aprendia os nomes das ervas e, sobretudo, recolhia silêncio que se transformava em convós com Lucas. Ele, por sua vez, ensinava a aparar as cercas, a usar o machado sem medo e a entender que o ato de cuidar podia ser uma forma de assumir a própria vida. Algumas tardes, sentavam-se à margem do rio e contemplavam a corrente. Água que passava, água que levava, água que devolvia se algo se deixasse ir.
Kiona às vezes tocava o colar e conversava com a avó sobre coisas que ela não dizia para mais ninguém. Sobre a mãe que havia morrido quando era pequena, sobre noites em que o vento lembrava rostos esquecidos, sobre o gosto de pão que não tivera por meses. O colar de turquesa, que Galina, como a avó se chamava, dizia ter sido dado pela mãe de Kiona, virou símbolo para as hesitações da jovem. Em silêncio, Lucas notou o quanto aquele objeto guiava a menina. Era lembrete e prisão ao mesmo tempo. Ele nunca tentou arrancá-lo. Sabia que a identidade não se ressignifica por obra de mãos alheias. Em vez disso, plantou um canteiro de flores azuis junto ao portão. Pequenas coisas que pareciam repetir em pétalas o brilho do colar. Era um gesto simples, mas para Kiona foi um espelho. Havia beleza também fora da rejeição. Num entardecer em que o céu rasgara cores de fogo, um mensageiro do acampamento apareceu. Não veio com ordem ou com ameaça. Veio com a expressão de Nashoba, um jovem de ombros largos e olhar que buscava um caminho entre lealdade e dúvida. Ele aproximou-se com passos que não pediam licença, e quando viu Kiona junto à lareira, hesitou. Havia nele algo de guerra e de ternura misturados, a prontidão de quem obedecia ao chamado do conselho e a inquietação de quem questionava o lugar das antigas leis. A chegada de Nashoba abreviou os dias de relativa paz. Trouxe notícias e um convite velado. O conselho queria falar com Kiona. A avó pedira que ela retornasse para ouvir o veredito sobre a sua permanência entre o povo Axei. Nashoba não trazia apenas palavras, trazia a visão das colinas onde a tribo vivia, a rigidez das tradições que se manifestava em gestos públicos, a necessidade de enfrentar olhares que não se aquietavam com cuidados privados. Para Lucas, a presença do mensageiro foi um lembrete de que o refúgio era frágil. Para Kiona, foi o vento que balançou o cordão do colar e fez tremer o pouco que já estava curado. Num entardecer em que o céu rasgara coras de fogo, um mensageiro do acampamento apareceu. Não veio com ordem ou com ameaça. Veio com a expressão de Nashoba, um jovem de ombros largos e olhar que buscava um caminho entre lealdade e dúvida. Ele aproximou-se com passos que não pediam licença, e quando viu Kiona junto à lareira, hesitou. Havia nele algo de guerra e de ternura misturados, a prontidão de quem obedecia ao chamado do conselho e a inquietação de quem questionava o lugar das antigas leis. A chegada de Nashoba abreviou os dias de relativa paz. Trouxe notícias e um convite velado. O conselho queria falar com Kiona. A avó pedira que ela retornasse para ouvir o veredito sobre a sua permanência entre o povo Axei. Nashoba não trazia apenas palavras, trazia a visão das colinas onde a tribo vivia, a rigidez das tradições que se manifestava em gestos públicos, a necessidade de enfrentar olhares que não se aquietavam com cuidados privados. Para Lucas, a presença do mensageiro foi um lembrete de que o refúgio era frágil. Para Kiona, foi o vento que balançou o cordão do colar e fez tremer o pouco que já estava curado. Houve uma noite em que Kiona e Lucas conversaram à beira da lareira, a sombra se esticando como perguntas. Ela falou, pela primeira vez com mais coragem do que silêncio, sobre o dia em que fora levada para a margem, explicando que não havia sido abandono simples, havia uma decisão tomada por medo, por um boato que cresceu na voz de quem não quis entender. Lucas ouviu-a sem interromper, enquanto ela desenrolava as memórias em fios. Quando terminou, respirou como se soltasse uma corda que muito tempo sustentava seu corpo. Ele disse, numa voz quase sem firmeza, que ela havia escolhido sobreviver. Escolher, repetiu, é um caminho que ninguém mais pode fazer por você. A conversa criou, numa manhã seguinte, uma intenção. Kiona entendeu que haveria um momento em que a decisão não caberia somente a outros. Tinha de decidir se o seu pertencimento caberia entre as toalhas antigas da tribo ou se faria um novo lar onde dois cuidados já haviam se enredado. E Lucas entendeu que podia amar de modo concreto, não só proteger fisicamente, mas defender a autonomia dela. As semanas seguintes foram de preparação.
Consertaram vestes, reforçaram cercas. A avó remendou as memórias da menina com um unguento que mais fazia conforto do que cura. Quando o mensageiro partiu, levou consigo promessas de encontro em breve. Uma assembleia do conselho seria convocada para que a comunidade decidisse. Kiona sentiu o estômago apertar. Lucas, o coração mais pesado que de costume. As coisas que tinham plantado cresceram em silêncio. Os feijões subiram nas treliças, as hortaliças deram folhas largas e a rede debaixo do carvalho tornou-se lugar para contar histórias. Tudo ali parecia conceder a possibilidade de tornar-se lar, mas agora à prova das vozes externas. No amanhecer em que Nachoba havia desaparecido rumo às colinas, Kiona caminhou até a margem do rio. A água estava menos violenta, como se também ela ponderasse. Segurou o colar e deixou que as memórias fizessem o seu movimento. Foi ali, com os pés na lama fria, que percebeu um fato simples. O rio não escolhia quem levar, era ela quem escolhia quem salvar. E por um segundo, viu Lucas entre as pedras, trabalhando numa cerca, o rosto marcado pelas estações, as mãos firmes sobre a madeira. A escolha que brilhava diante de si não era apenas entre dois lugares, mas entre dois modos de ser cuidada, e um deles era aprender a cuidar de si. Na varanda da cabana, Lucas reparou no modo como Kiona fitava o curso do rio e compreendeu que a grande prova já tinha começado. Não só porque o conselho haveria de julgar, mas porque aquilo que ele e Kiona haviam construído corria o risco de desmanchar-se sob palavras. Preparou-se então com a mesma seriedade com que colhia as colheitas, não com violência, mas com presença. Já não era mais o homem que fechava a porta ao mundo, era alguém que sabia a necessidade da luta cercida de paciência. Ao cair da tarde, as sombras alongaram-se e o vento trouxe cheiro de madeira queimada do outro lado da colina. A avó plantou ao redor da cabana uma trilha de ervas, gesto simbólico para marcar proteção. Kiona costurou um bracelete de couro para Lucas, um fio simples que serviu de promessa tangível. Ambos sabiam que o que vinha não seria fácil. A assembleia do conselho surgia como um ponto inevitável, mas também como a oportunidade de transformar antigos medos em encontro. Quando a noite caiu, eles apareceram ao longe, silhuetas que se delineavam contra a lua. Nachoba voltara com outros, não como inimigos, mas como portadores de uma formalidade antiga. O acampamento da tribo ficava como uma meia-lua de tendas, e no centro havia uma fogueira grande, sinal de que ali se tomariam decisões. Lucas sentiu o ar comprimir-se como antes de uma tempestade. Kiona apertou o colar e por um instante acreditou que a corrente do rio poderia levá-la outra vez. Mas agora, naquele lugar onde crescera um jardim, a sua escolha tinha peso de raízes. Ela caminhou até a tenda designada, com a avó ao lado e Lucas um passo atrás, como se o mundo pudesse medir a coragem em passos. Ao entrarem, o ar estava cheio do odor de couro e de ervas, e a voz dos anciãos ocupou o espaço com histórias e perguntas. Cada palavra do conselho era uma onda que tocava Kiona por fora e por dentro, buscando saber não apenas de que ela era acusada, mas de quem ela havia se tornado. Havia entre os juramentos a necessidade de proteger o coletivo e, ao mesmo tempo, uma voz que pedia humanidade. O encontro se tornou ponte e tensão. Vozes se levantavam, as razões do medo se agigantavam e havia objeções que pareciam gravar-se como faca. Mas, no centro daquela reunião, surgiram também memórias reconectadas, gestos de arrependimento e um fio de possibilidade. Kiona falou com voz que mal vibrava e ainda assim foi firme. Não queria ser penitente nem prêmio, queria ser parte de algo que reconhecesse seu direito de decidir.
A avó pediu desculpas em nome de quem havia falhado. Natioba, com o rosto entreaberto, disse que o medo tinha nome e que o nome podia ser mudado se houvesse escuta. A resposta do conselho não veio como um golpe único. Veio como uma decisão lenta, temperada por honra e por medo, que propunha condições. Kiona poderia voltar, mas não para a mesma vida que tivera. Haveria limites, passos para a reconciliação e a necessidade de que a comunidade aprendesse a resguardar sem punir. Para Kiona, aquilo foi um tipo de perdão que reconhecia a justiça e o tempo. Para Lucas, foi a primeira grande prova, aceitar que o que ali se ganhara poderia mudar e que o amor era também deixar a pessoa escolher seu lugar. Quando Kiona saiu da tenda, o céu respirava a madrugada. Lucas estava ali, a mão no bracelete de couro que ela deixara sobre a mesa antes de entrar. Não havia grandes declarações, apenas um alinhamento de olhares que disse tudo. Ela poderia escolher. E no silêncio que se fez entre os dois, a promessa mais forte foi a de que o lar que haviam começado não se dissolveria em palavras, mas se firmaria em atos contínuos. Regar a terra, proteger o colar, ouvir a avó, manter as portas abertas. A decisão de Kiona, que ninguém deixou ser tomada por eles, foi uma pequena revolução. Ela não voltou para a tribo como quem capitula, nem voltou para a fazenda para se anular. Escolheu ficar, negociar um lugar entre duas casas, construir um espaço próprio em que as memórias tivessem dignidade. A cerimônia que se fez tempos depois foi simples, uma promessa à beira do canteiro, um anel de prata artesanal que Lucas trouxe de uma viagem breve à cidade mais distante, um laço de couro que uniu mão a mão. Foi um compromisso de respeito, não de posse. Ainda assim, o caminho até essa cerimônia passou por noites de vigilância e por conversas com o conselho, onde a avó atuou como mediadora e onde Natioba se tornou um aliado incerto por escolha própria. Houveram momentos de retrocesso, olhares que não mudavam, dúvidas que voltavam, mas também gestos que curavam, partilha de comida, cantos que agora incluíam vozes diferentes, pequenos banquetes ao redor da lareira, onde as fronteiras se tornavam tênues. No fim, o jardim floresceu. As primeiras vagens que colheram foram comemoradas por todos. O fogo na lareira deixou de ser apenas para aquecer e tornou-se espaço de narrativas trocadas. Kiona sentiu que havia reconstruído algo sem apagar ninguém. E Lucas, que aprendera a transformar silêncio em companhia, redescobriu um propósito que não era só consertar cercas, mas também construir aceitação. A avó, curada na medida em que o perdão penetrou suas mãos, tornou-se a guardiã das histórias que a tribo precisava ouvir para não repetir antigos medos. Na manhã em que o sol clareou o rio e as flores do canteiro mostraram-se cheias, Kiona pegou o colar e o colocou com cuidado num pequeno altar improvisado. Não o usava apenas como amuleto, era lembrança de mãe, de dor, de resistência. Lucas, ao lado, plantou uma muda de árvore, gesto que levava a promessa de sombra para gerações. Entre ambos, havia o reconhecimento de que o lar é obra de mãos que se erguem todos os dias. E ainda havia perguntas no ar, como sempre. Mas quando se sentaram na varanda e olharam o rio, o barulho da água parecia reiterar que as correntes levam e trazem, mas que o homem que aprendeu a cuidar pode escolher quem acompanhará. Kiona sorriu para Lucas, sorriso pequeno, mas inteiro, e ele retribuiu com a firmeza de quem aprendeu a confiar sem pressa. Não havia finais absolutos, mas havia um novo começo que se fizera concreto. Um jardim que alimentava mais do que o corpo, uma lareira que aquecia mais do que a pele e uma comunidade que, por vezes, errava e se corrigia. Quando a aldeia próxima deixou de ver Kiona como problema e passou a vê-la como ponte, foi porque muitos homens e mulheres, movidos por medo ou coragem, escolheram aprender a escutar. E a lição que ficou impressa na terra foi simples. Pertencimento nasce de oferta e de escolha, nunca de imposição.
O rio continuou a correr, e em suas margens crescia a certeza de que o abraço que salva vem de mãos que não medem o preço de mergulhar. O primeiro sinal de inquietar veio nas folhas, uma resistência penaz ao toque da manhã. Não era o secar rápido que vinha com calor passageiro, era como se a planta lembrasse de uma sede antiga. As vagens, que até então pendiam pesadas e plenas, tinham a casca um pouco enrugada. O solo junto ao rio, onde a irrigação natural sempre fora generosa, abriu pequenas fissuras que refletiam o céu em linhas finas. À tarde, quando o vento vinha do campo, ele trazia consigo um pó que falava de terras vizinhas igualmente ressecadas. A aldeia se movia num ritmo de inquietação contida. Não houve pânico, mas houve olhares que pesavam mais do que antes. As refeições ficaram mais pequenas, o fogo moderado, as conversas medidas. A avó, que antes guardava as histórias, trouxe outra coisa consigo. Bilhetes de sabedoria antiga, desenhos de valas e de pedras colocadas para segurar a chuva. Kiona passou a ouvir esse manancial com atenção, mas não como quem aceita sem questionar. Havia o saber dos mais velhos e havia o saber que cresceu em seus próprios dias de luta. Os dois podiam dialogar. Temos anos de memórias que nos dizem como o solo respira, disse a avó numa manhã, ao lado do canteiro onde as primeiras raízes se enraizaram. Mas a memória deve dançar com a novidade, menina. A água do rio não será para sempre. Kiona olhou para as palmas suadas, para a terra que ela e Lucas haviam trabalhado. Lembrou-se das lições que aprendera junto à mãe, das maneiras de cavar pequenas bacias, de cobrir o chão com palha para guardar a umidade, de plantar em círculos que se protegem uns aos outros. E mais do que isso, lembrou-se das palavras que a tribo lhe dera quando voltara: seja ponte. A ponte não era apenas simbólica, era material. Era um traçado de mãos que cruzassem diferenças e carregassem água. Lucas escutou e não hesitou. Entre plantações, reparos de cercas e madrugadas de vigia ao paiol, ele tinha aprendido que a coragem podia ser prática. Começaram por pouco, com quem podia. Chamaram Nachoba primeiro, que esperou, como sempre, avaliando o retorno antes de se expor. Depois, aproximaram as mulheres que cantavam ao redor da lareira, os homens que conheciam as pedras do leito do rio, as crianças que, curiosas, podiam carregar sementes e alegria. A primeira reunião foi no alpendre, à sombra da árvore que Lucas havia plantado. Não foi discurso, foi proposta. Mãos para cavar valas de retenção, palha para o solo, pequenos canais cobertos por pedras que levassem água ao coração do canteiro quando viesse a chuva. Houve oposição. Um ancião, homem de poucas palavras e olhos duros, perguntou por que deveriam ouvir uma mulher que havia vivido entre casas de cidade e campo, que trazia modos que pareciam estrangeiros. Alguém sussurrou que a avó havia sido misericordiosa demais, que perdoar trazia fraqueza. Palavras antigas emergiam, como raízes profundas que não se desprendem. Kiona falou então, sem teatralidade, com a calma de quem já labuta a terra e já conhece a urgência do tempo. Contou as técnicas que lembrara, mostrou como cavar bacias que retêm água, como espalhar palha em torno das raízes, como plantar certas ervas que atraem chuva ou que, pelo menos, protegem o solo do sol. Falou também do sentido de partilha que aquele gesto teria, não poupar apenas a si mesma, mas guardar também para o vizinho. Se o nosso canteiro vive, todos comem, disse. Se partilhamos o saber, essa fome não será de paisagem, mas de memória que não se perde. As mãos se moveram. Primeiro uma dúzia, depois 20. Homens que haviam hesitado pegaram pás, mulheres trouxeram baldes e redes de palha. Lucas esteve o tempo todo ao lado dela, mas sem usá-lo como escudo. Ele ajudava, escutava, levantava pedras ao lado de Nachoba quando este aceitava fazê-lo.
E quando a noite caía, a avó punha um cântico entre as vozes e as crianças entoavam repetições, como se um novo rito estivesse nascendo, rito de cuidado, rito de manutenção. A maior prova veio numa madrugada sem nuvens. O vento trouxe um cheiro estranho, quente demais para a estação. A avó reuniu as pessoas, mostrava com as mãos gastas onde a água havia de ser redirecionada. Era preciso fechar certas comportas improvisadas mais a montante. Era preciso escavar mais bacias. Era preciso correr com pedras e barro até selar leitos que, se abertos, perderiam a pouca umidade. A comunidade se dividiu em times e a pressa criou uma espécie de comunhão prática. Eram vozes que não discutiam quem merecia mais atenção, moviam-se por um propósito municipal, palavras antigas, mas com nova roupagem de compreensão. Nas horas mais longas daquela noite, quando a lua parecia um farol de prata sobre as cabeças cansadas, ocorreu algo que ninguém havia previsto. Um velho molinho de sementes, guardado por Kiona desde os primeiros dias na fazenda, caiu do bolso e espalhou-se pelo barro. Um garoto pequeno, curioso, pôs-se a recolher as sementes uma a uma, como se fossem peças de ouro. Kiona não repreendeu. Ao contrário, riu baixo e falou ao menino sobre a promessa que a semente trazia. Ali, naquele gesto simples, a comunidade viu não apenas a técnica, mas o afeto que a sustentava. Passaram-se semanas de cuidado minuciosos. Nem toda tentativa foi vitoriosa. Algumas fileiras sucumbiram, outras, surpreendentemente, endureceram e começaram a tecer um pequeno milagre de verdes. As histórias espalharam-se para aldeias vizinhas. Mercadores que vinham ao rio notaram que havia esforço em comum. Alguns elogiaram a avó, outros, desconfiados, enviaram piadas sobre modas urbanas. Mas nas mesas, o pão continuou mais racionado e o fogo, sempre digno, consumia menos lenha. E então veio o dia da decisão. Os que guardavam sementes antigas, aqueles que preferiam repartir apenas entre casa, e os que defendiam um banquete comunitário, os que acreditavam que a fartura só se consolidaria se todos tivessem esperança, reuniram-se na praça para resolver de vez. A tensão foi palpável, porque o que estava em jogo era mais do que alimento, era a palavra. Kiona subiu num tambor virado e, sem pompa, pediu que se lembrassem das razões pelas quais haviam recebido-a ao voltar. Vocês me deram lugar quando eu voltei, porque entenderam que ninguém pertence a um único passado, disse. Tenho aqui recipientes de sementes guardadas por mães e avós. Se as guardarmos, algumas vão morrer conosco. Se as repartimos, cada casa terá uma chance de recomeçar. Não peço sem antes oferecer trabalho, nem sem antes reconhecer quem fez isso possível. Peço que a decisão seja nossa, não dos quebradores de tradição, nem dos que a interditam. Falou-se por horas. A avó, com voz cansada, porém firme, lembrou as noites de fome que viveram outrora e como dividir fora a tábua que mantivera alguns vivos. Nashoba, surpreendentemente, descreveu os riscos de fechar a aldeia a novas práticas. Ele mesmo, que tantas vezes fizera do silêncio um escudo, falou de medo transformado em proteção e de proteção que vira cárcere. No fim, decidiram por uma assembleia de guardiões, representantes de cada barraca, das cozinheiras, dos jardineiros, da avó e, sim, de Kiona e de Lucas. Seria uma guarda rotativa, com regras claras. Parte das sementes ficaria armazenada para emergências. Outra parte seria distribuída a quem demonstrasse compromisso de cuidar. Haveria ainda sementes ensaio, plantadas em canteiros comunitários para testar novas formas de cultivo. A decisão não apaziguou todos, mas traduziu a maturidade de um povo que aprendeu a negociar a própria sobrevivência. Em casa, naquela mesma noite, Kiona e Lucas sentaram-se à luz de uma vela. O alívio não era explosivo, era um pouso. Lucas segurou a mão dela, olhando as palmas marcadas de terra. Você foi ponte, disse sem mais. Kiona sorriu, cansada.
Ponte dá medo, respondeu, mas também se aprende a atravessar. Os dias seguintes trouxeram outra espécie de prova, uma baderna de viajantes, homens e mulheres que vinham de terras mais distantes, com mercadorias e notícias. Trouxeram ervas que curavam febres estranhas, trouxeram sal e, com isso, histórias que sacudiram a paciência de alguns anciãos. Dentre esses forasteiros estava uma mulher de cabelos trançados com fios coloridos, que dizia pertencer a um povo que navegava rios e que guardava mapas de chuva. Falou de técnicas de colchões de pedra para conservar umidade, de sementes guardadas dentro de cabaças. O convívio foi rápido e sua presença acendeu vontade de aprender e receio de perder identidade. Houve quem quisesse expulsá-la, outros desejavam que ficasse. Kiona sentiu, mais uma vez, a corda bamba entre proteger o próprio e abrir espaço ao novo. A avó sentou-se ao lado dela numa manhã, e como quem passa uma lã pelas mãos, falou sobre as viagens que sua geração fizera quando jovem. Todo encontro nos transforma, nem sempre no que desejamos, mas sempre no que precisamos. Kiona absorveu e foi ao encontro da mulher. Conversaram por longas horas sobre a sombra do carvalho. A viajante trouxe sementes de uma trepadeira que recolhe néctar em tempos secos e um método de amontoar pedras ao redor da raiz para ganhar noites frias. Kiona trocou por essa técnica parte das suas histórias sobre palhas e pequenas bacias. Não foi só comércio de mercadorias, foi permuta de modos de ver. E pouco a pouco, novas linhas de trabalho surgiram no canteiro. O canteiro das noites frias, o canteiro das ervas guardiões, o espaço onde se testavam sementes de viajantes e os canteiros comunitários. A aceitação, quando veio, teve o sabor de algo que cresce lento. Não foi um aplauso, mas gestos, o empréstimo de uma rede, um convite para jantar, o menino que antes jogava pedras, agora trazendo um punhado de adubo. A avó, em seu papel de curadora de memórias, compôs um cântico novo, misturando velhas palavras com versos que surgiram na noite do trabalho. A população da aldeia começou a cantar enquanto regava, como se o canto fosse o motor da proteção. Num entardecer de céu limpo, Kiona foi ao pequeno altar onde guardara o colar da mãe. O objeto reluzia sob a vela. Era, ao mesmo tempo, lembrança e promessa. Ela pensou em devolver algo ao rio. Não o colar, mas uma oferenda simbólica. Uma pequena placa com o nome de sua mãe gravado em pena de junco, para que as próximas gerações soubessem que as decisões tinham rosto. Não lançou a placa na água. Pendurou-a no galho baixo da árvore que Lucas plantara, de modo que à primeira chuva as letras fossem banhadas e riscadas, misturando memória e renovação. Naquela mesma noite, quando o primeiro roçar de nuvens apareceu além das colinas, a aldeia inteira saiu para as margens do rio. Não esperavam tempestade, apenas gotas que poderiam fazer a diferença. Ficaram em silêncio e ao mesmo tempo fizeram música, tambores, vozes, palmas, velas acesas. As nuvens, como se tivessem ouvido, vieram devagar, de pé no horizonte, e a chuva caiu. Não foi um dilúvio, mas foram gotas suficientes para encharcar a terra e renovar a esperança. Crianças correram e pularam nas poças, adultos abraçaram-se sob a frente de chuva. A sensação foi de um pacto cumprido. Mas, enquanto a aldeia celebrava, algo no caminho se insinuou como presságio. Além das águas e das colinas, uma trilha de fumaça sugeria a passagem de gente armada. Os comerciantes contaram ter visto, ao longe, um grupo que se deslocava rápido, trazendo consigo a pressa de quem busca algo que não encontra em sua terra. A chuva não apagou essa pista, ao contrário, realçou-a no ar. Havia então um reconhecimento que a paz reconstruída exigiria novas defesas, novas conversas e talvez sacrifícios de quem sempre navegava entre casa e mundo. Kiona olhou para Lucas, para a avó que não mais parecia tão frágil, para Nachoba, cujo rosto escondia agora uma resolução. Sabia que a ponte que ajudara a construir teria de se tornar estrada, e que nem sempre a estrada é segura.
Mas a certeza que vinha do trabalho conjunto deu-lhe coragem. Levantou-se e foi até a lareira, onde a comunidade ainda fumegava em histórias e planos. Propôs uma vigília organizada, um acolhimento para quem buscasse abrigo e regras para quem viesse com intenções diferentes. Não era a solução perfeita, mas era a resposta. Naquele momento, enquanto a chuva cingia a aldeia, as portas se fecharam e as vozes se uniram em uma só esperança: conservar o que tinham ganho. E no meio da noite úmida, Kiona e Lucas caminharam até a margem do rio, de mãos dadas, vendo a água levar e trazer folhas e sementes. O rio carrega tudo, disse Lucas, mas agora sabemos melhor o que deixar à margem. Kiona sorriu. E o que trazer de volta? Quando voltaram, a aldeia dormia um sono súbito e confiante. A árvore que plantaram brilhava, molhada, sua placa com o nome da mãe de Kiona já parcialmente apagada pelas gotas. Era como se a memória, agora, se misturasse com a chuva, fazendo com que nada ficasse intocado. Lá fora, ainda solenes, as sombras se moviam. A fumaça distante podia ser apenas o tropeço de viajantes. Mas Kiona sabia que as provações vinham em ondas e que a aceitação era um mar em movimento. A aurora trouxe, além do cheiro da terra, um mensageiro cambaleante. Veio dos caminhos, ofegante e com roupas em desalinho. Trouxe notícias que, ao se espalharem, convocariam a aldeia para nova escolha. O grupo que se aproximava não buscava somente passagem, mendigava recursos, e em sua frente um homem de semblante duro carregava uma lança, símbolo de quem havia perdido e de quem se tornara feroz na perda. Kiona sentiu a abertura da pele do mundo. A paz conquistada exigia agora coragem nova, esta de receber quem chega com fome, sem aceitar a violência. Ela olhou para a avó, para Lucas, para Nashoba. A ponte que se tornou estrada seria testada. E sem dramaticidade, apenas com a firmeza de quem já plantou árvores e acolheu sementes, Kiona se ergueu para ir ao encontro do mensageiro. Havia trabalho pela frente, organizar comida, receber gente, colocar limites, ensinar que pertença se constrói também com regras. Ao atravessar a praça, sentiu o peso do colar contra a pele, pequena lembrança de mãe e de dor, e soube que o caminho continuaria, como sempre, entre a terra e o rio, entre a palavra e a ação. O mensageiro curvou-se apenas o tempo suficiente para deixar a notícia. Palavras soltas, olhos cheios de barro na borda das pálpebras. Contou o que vira, 40, talvez 50, passos lentos em direção à aldeia. Mulheres com sacos rasgados, homens calejados com olhares duros, algumas crianças que choravam baixinho ao serem conduzidas. E à frente, um homem de lança erguida como um sinal que já não servia só para a caça, mas para dizer ao mundo que sobrevivera a golpes demais. Não havia menção de guerra aberta, não ainda, mas havia pressa, fome e um susto antigo que torna as pessoas duras. Kiona ouviu tudo com uma calma que fazia de cada palavra mapa. Não deixou que o murmurinho se transformasse em pânico. A avó, sentindo a tensão, puxou a manta mais firme sobre os ombros e ofereceu um olhar que dizia: decidam-se. Lucas apertou a mão de Kiona. Seu aperto era promessa. Nashoba, sempre prático, já desenhava no pó do chão um plano em riscos largos. Onde acolher, quem comeria primeiro, que tarefas poderiam ser oferecidas. Os olhos de Kiona, porém, iam primeiro ao mensageiro. Havia nele um fragmento de humanidade que dizia mais do que os números. Perguntou se tinham feridos, se vinham atrás de algo específico. O mensageiro hesitou. Talvez procurassem sementes, talvez comida, talvez passagem, ou talvez procurassem lugares onde ninguém mais reclamasse de tê-los. Reuniram-se então 3 grupos. Os que queriam portas abertas sem perguntas, os que queriam barreiras intransponíveis, e os que desejavam um meio termo, como sempre era a vida em aldeias que haviam aprendido a dividir pão e desconfiança com doses iguais. Kiona falou devagar.
cada frase um tijolo posto no chão. Propôs: receberiam os que viessem sem armas, que se dispusessem a trabalhar 3 dias seguidos para recuperar o que pegassem, que as crianças, as mulheres e os velhos fossem acolhidos sem teste. Homens com armas deveriam deixá-las à margem, sob vigilância, enquanto se decidia o que fazer. Era um contrato simples, trabalho por abrigo, e trazia em si a lição que aprendera desde que plantara a árvore: pertencimento se constrói. Houve quem berrasse. Um homem da aldeia, rosto ainda jovem demais para tanto ódio, avisou que armas não eram apenas metal, eram promessa de dominação. E se eles fizerem do abrigo armadilha? Gritou, batendo na mesa. Natioba calou-o com um gesto. Lucas falou, com voz firme, que a ponte fora construída sobre risco e cuidado, que se fechassem a ponte, estariam fechando também a estrada de sua própria generosidade. A avó, fina como os ossos e assentada como rocha, lembrou-os. Quando sua mãe dormia em minha casa, eu abri a porta. Não foi porque não havia perigo, foi porque não havia paz onde a porta ficasse fechada para os famintos. O sol cortava as nuvens ralas na tarde quando decidiram. Abririam os celeiros, cozinheiros fariam sopas grossas, homens e mulheres da aldeia montariam sentinelas em 3 círculos, um à margem, outro na estrada, outro junto ao celeiro. Kiona designou Lucas para inspecionar o grupo no ponto donde vinham, Natioba para organizar a segurança e a divisão de tarefas, a avó para ser voz de concórdia junto às mulheres. Kiona mesma acompanharia a chegada, com olhos abertos mas mão estendida, como quem segura um jarro onde se pode tanto derramar água quanto enchê-lo. Prepararam-se. As panelas grandes foram acesas, o cheiro de raízes assadas e de mingau subiu pela aldeia, misturando-se à umidade que ainda se agarrava ao ar. As crianças foram recolhidas, os mais velhos receberam cobertores extras. Havia um zumbido de trabalho que era música, cordas de pipa puxadas, cordas de rede esticadas, estacas cravadas no solo. Ao cair da tarde, quando as sombras alongaram suas línguas, pequenos grupos de observação começaram a ver as silhuetas, corpos curvados, mochilas improvisadas, passos que não buscavam tanto a forma quanto a sobrevivência. A chegada foi silenciosa como uma onda que não quer acordar a praia. Eles vieram em fileiras desfeitas, guiados por um homem cujo rosto era uma máscara endurecida. A lança dele ostentava marcas antigas, havia restos de uso, talvez de caça, talvez de confronto. Seus olhos singravam os presentes com a dureza de quem calculava vantagens. Kiona aproximou-se com o jarro de água morna nas mãos, costume que em sua família era sinal de hospitalidade e purificação. Havia, entre os recém-chegados, crianças com olhos inchados, uma mulher que apertava um cobertor contra o peito como se fosse um filho, um homem que se apoiava em um cajado forjado no ferro da estrada. Quando Kiona ofereceu água, o líder enrijeceu, aceitou, porém sem sorrir. Deixou a lança encostada em uma árvore, a algumas braças de distância, e era visível que aquela era mais disposição calculada que rendição. Temos regras, disse Kiona, clara. Quem entra deixa aqui suas armas, trabalha. As mulheres e as crianças não serão indagadas. Os doentes serão cuidados. Quem ferir uma pessoa será devolvido à estrada. O líder prendeu o olhar por um tempo que fez as vozes ao redor desaparecerem. Depois, num sopro que nenhum medo apagou, contou o porquê. Fugiam de terras devastadas por colheitas que não nasceram mais, por acordos quebrados, por senhores que cobravam coisas em sangue e não em moedas. A lança era tanto herança quanto ameaça. Entre palavras cansadas, falou de um filho que perdeu na travessia de um rio, do que tivera que fazer para seguir vivo. Havia ainda nobreza no cansaço daquele homem, não de posição, mas de quem vira muito e carrega menos. Lucas abriu caminho até ele e, sem cerimônia, tocou a lança com uma ponta da mão.
Se for preciso, vamos guardá-la nós mesmos, disse. Mas você vem conosco e mostra que sua escolha não é a da violência. O líder olhou para Lucas e, no mesmo tempo, viu-se refletido nos olhos do jovem, alguém que não estava querendo criar inimigo, mas aliado. A tensão, que parecia pronta a explodir, foi contida por um gesto quase infantil. Uma criança dos recém-chegados, febril, que começou a gemer. Todos os corações saltaram. A mulher que apertara o cobertor finalmente cedeu a choro, pedir abrigo para o filho. Em poucas palavras, Kiona ordenou que o trouxessem até a avó, que já preparava um chá de ervas e lambuzava as mães com ungüentos que aprendera com sua mãe. A avó, de mãos mínimas e firmeza antiga, deu à criança não apenas remédio, mas uma voz que dizia: "Vamos cuidar dele." O choro diminuiu, o alívio foi tão palpável que se poderia quase tê-lo apanhado com uma rede. Nas noites que se seguiram, os recém-chegados ocuparam os espaços designados, barracas ao lado do celeiro, abrigo em casas cedidas temporariamente, trabalho no campo e vigília nas muralhas abertas. Às vezes, a desconfiança mordia. Um homem novo foi flagrado tentando pegar farinha sem antes oferecer trabalho. Outro foi visto observando as janelas com olhos que não sabiam dizer se eram curiosidade ou cálculo. Mas havia também pequenos gestos que derretiam dureza. Uma mulher do grupo lavou a roupa da velha que não podia ajoelhar-se. Um rapaz ensinou a cantar uma canção com ritmo de remo aos jovens da aldeia. O líder, em silêncio, ajudou Nachoba a reparar uma roda quebrada, mãos sujas, trabalho comum. Kiona caminhava entre os dois mundos, ora com palavras firmes quando a disciplina falhava, ora com silêncio cúmplice quando via que o cansaço exigia presença mais que regras. À noite, sentava-se perto do rio, o colar batendo contra o osso quando falava em voz baixa. "Mãe", murmurava, e era como se o rio devolvesse a resposta com um fio de espuma. Lucas ficava às vezes junto, olhando as brasas para além das sombras, outras vezes sumia nas tarefas da manhã. Nachoba mantinha os círculos de guarda, estrito e justo, e a aldeia começava a achar um novo ritmo. Uma madrugada, quando a lua ainda era uma faca, um alarme falso fez o coração de todos disparar. Uma luz, longe, que se mexia rápido. Tempos de medo são tempos de ações precipitadas. Uma patrulha saiu correndo e encontrou apenas uma carroça quebrada, duas pessoas que haviam se perdido e pediam abrigo. A mulher que chorara pela criança febril foi a primeira a lhes trazer sopa, sem perguntar quem eram. O líder do grupo que chegara observou em silêncio, e algo que não era orgulho, mas reconhecimento, iluminou-lhe o rosto. Com o passar dos dias, o arranjo estabelecido foi se moldando. Os homens que antes olhavam para sua lança com afeto, agora a viam como parte da história que contaram. Alguns a deixavam sob a guarda de Nachoba quando iam colher, outros jamais a tocavam, como quem guarda um relicário. Pequenas disputas explodiam sim, sobre uma panela deixada no fogo, sobre uma troca mal feita de sementes, mas o padrão novo era resolver, não retaliar. Kiona aprendeu que a paz que se sustenta é feita de decisões repetidas. Não se trata de um único gesto majestoso, mas de uma série de manhãs em que alguém levanta cedo para acender o fogo, de conversas que não fogem do incômodo, de deixar que a memória da perda conviva com a esperança de ganho. Em uma tarde, olhando as crianças correrem entre as esteiras estendidas ao sol, pensou no nome de sua mãe, gravado ainda na placa da árvore, agora quase apagado, e sorriu para Lucas. "O que trouxemos de volta vai se misturar com o que levamos", disse. Ele assentiu, entendendo que o rio realmente carrega tudo, mas também é escolha do navegante o que recolher das margens. Ainda havia vultos na estrada, ainda havia olhos que buscavam fraqueza, mas havia também trabalho sendo feito e uma lição enterrada no barro. Aceitar alguém não é simplesmente abrir a porta, é construir, dia após dia, um lugar onde este alguém possa permanecer sem que a aldeia perca sua própria face.
Kiona sabia que as decisões futuras seriam difíceis. Talvez teriam de expulsar quem traísse a regra, talvez haveria perdas. Mas entre a chama no fogão aquecia as panelas e o cheiro de pão se espalhava à noite, sentiu que podiam enfrentar o que viesse. Assim, naquela noite em que o vento contava as nuvens e as estrelas olhavam cansadas, a aldeia dormiu com sentinelas firmes e corações que, pela primeira vez em muito tempo, batiam com a cadência de quem dividia o que tinha sem renunciar a si. Kiona, deitada perto da janela que dava para a árvore plantada, apertou o colar contra o peito e escutou o rio. Não era uma promessa de fim, era convite para continuar. E ela, com as mãos ainda marcadas por terra, sorriu ao escuro como quem aceita a estrada que se estende, sabendo que amanhã traria novos passos, novas escolhas e, possivelmente, novas provas de que manter a ponte é tarefa de vigília e coragem.